Olá, amante do terror. Todos aqueles que jogaram GTA San Andreas sabem muito bem dos mistérios que rondavam esse jogo, tipo aliens, o fantasma da mãe do CJ, o carro fantasma, Pigsy, até mesmo a Samara de Oshamado, mas nenhuma delas foi tão famosa e tão aclamada pelo público do que o grandioso Bigfoot, ou Pé Grande. Para quem não sabe, o que eu acho muito difícil, afinal essa lenda se tornou muito famosa não apenas no GTA, mas no mundo inteiro, Pé Grande é uma criatura quase mitológica que chamam de criptídeo ou criptoide. Eu já fiz um vídeo inteiro só falando sobre os tais criptídeos. Recomendo dar uma olhada para ter um melhor entendimento. Mas falando de um modo geral, criptídeos são criaturas ainda não reconhecidas pela ciência, mas que são estudadas, ou melhor, tentam ser descobertas pela criptozoologia. Essas criaturas, na grande maioria das vezes, são dadas como simplesmente lendas, tipo o monstro do Lago Ness, as sereias ou o próprio Bigfoot. Muitos desacreditam que a criptozoologia seja realmente um órgão reconhecido, mas é fato que eles sim já descobriram alguns animais que antes eram considerados apenas lendas, tipo o ornitorrinco. E o Bigfoot é um dos criptídeos mais famosos que existem, e por ser tão famoso, acabou indo parar como um dos inúmeros mistérios do GTA San Andreas, e não só como um dos, mas o primeiro de todos eles, o que deu início a inúmeras discussões a respeito das criaturas e outras coisas assustadoras que a Rockstar Games teria implementado no jogo de uma forma mais escondida, para que os jogadores descobrissem. Tudo começou lá para 2004, depois que algumas polêmicas envolvendo um certo mod começaram. Em meio a elas, um rumor sobre uma criatura vivendo nas florestas do GTA começou a se espalhar. Supuseram que a criatura era o tal Pé Grande. E como a internet naquela época estava só começando, era mais que fácil espalhar o rumor dizendo que era verdade. E dito e feito, imagens sobre o tal Bigfoot começaram a inundar a internet fora a fora. Screenshots, tutoriais de como encontrar o Pé Grande, onde encontrar, como matar, etc, etc. Quem nunca viu um vídeo com um loquendo em espanhol contando onde encontrar tal criatura? Mas é fato que, mesmo sem nenhuma, as florestas desse jogo tendem a dar uma sensação estranha. Algo parecido com os espaços liminares. Dois desses locais são o Flint County e algumas áreas de Whetstone. É uma sensação de solidão. Vazio, o sentimento de que está sendo observado por alguma coisa no meio das árvores que você não pode ver, mas a coisa pode. Por isso que os mistérios envolvendo o GTA são tão críveis, porque mesmo não sendo um jogo de terror, ainda assim, a atmosfera é perfeita para isso, um prato cheio para teoristas e criadores de mistérios. O local mais famoso das florestas é uma cabana de madeira estranha e velha, sem absolutamente nenhum móvel dentro, e que principalmente fica no meio da floresta. Daí você já consegue imaginar o tanto de lendas e mistérios que já não surgiram por lá por isso. Mas vamos nos focar no Bigfoot. Existem várias versões da lenda dele. Alguns jogadores disseram que o viram ao longe, em meio às árvores, e quando foram se aproximar, ele acabou fugindo e nunca mais sendo visto. Outros dizem que já o viram e de fato conseguiram chegar perto dele, ocasionando em algumas screenshots. Já outros falaram que foram até mesmo atacados pelo Pé Grande e que o dano que ele dava no CJ era desproporcionalmente alto, fora que a sua resistência era coisa de louco. Com todas essas histórias, a quantidade de jogadores que já tentaram encontrar o Pé Grande ficou fora de controle. Teorias surgindo na internet a rodo, mas ninguém nunca conseguindo uma imagem concreta do Pé Grande que não fosse forjada ou simplesmente um mod. E falando em mod, os modificadores de jogos, também chamados de modders, não perderam tempo e se adiantaram, criando mods do Pé Grande para venderem a outros jogadores para que eles enganassem seus amigos ou outras pessoas na internet. E sabe o que é pior? Vendia. E vendia muito. E funcionava. Todo mundo saía ganhando. Claro, menos aqueles que foram enganados.
Um dos mods mais famosos, isso se não for o mais famoso do GTA San Andreas, é o tão aclamado Mr. X. Esse foi um dos principais mods a serem utilizados na época para outros jogadores enganarem, dizendo que tinham encontrado algum mistério, quando na verdade era um mod. Hoje em dia, ele só é lembrado como um dos clássicos do GTA. Mas do que se trata? Ele foi criado com o objetivo de trazer grande parte dos mistérios que os jogadores buscavam de fato para o jogo, tornando aquilo real. Então, eles poderiam de fato ter uma experiência genuína de como seria se essas criaturas realmente existissem. O contexto desse mod é que a MIB, os Homens de Preto, viram grande potencial nas habilidades de Carl Johnson e o contrataram para fazer parte da MIB. E o seu trabalho era caçar e abater criaturas sobrenaturais e resolver mistérios que rondavam pelo estado de San Andreas. Os mistérios são esses: aliens, Bigfoot, Cave Monster, fantasma da mãe do CJ, programa Epsilon, carros fantasmas, figura da cidade fantasma, Jason Voorhees, Keyflon, Leatherface, Homem-Lagarto, Monstro do Lago Ness, Mutantes, Nemesis, Pigsy, Samara, Serial Killer e Yeti. Claro que não são absolutamente todos os mistérios que os jogadores já fizeram no GTA San Andreas, até porque, na minha concepção, é simplesmente improvável que dê para colocar todos. Não impossível, mas improvável, pelo simples motivo que, além de terem aqueles mistérios que são mais desconhecidos, ainda tem aqueles que possivelmente não podem ser carregados para o jogo por serem muito pesados, ocasionando em crashes, lag, travamento e outras coisas. Mas, ao meu ver, os criadores desse mod pegaram aqueles que eram mais famosos perante o público e implementaram aqui, e um deles é claro, o Pé Grande. Seu trabalho é encontrá-lo e matá-lo, mas lembre-se, ele ainda é uma criatura, então a sua resistência a balas é alta, muito alta. Obviamente, acho que a grande maioria das pessoas sabem que essas lendas e mistérios são totalmente falsos. São só rumores que os jogadores criaram na época em que a internet não era esperta com esse tipo de coisa, então era fácil enganar naquela época. A própria Rockstar Games já confirmou que nada disso é real. Nunca existiu um Pé Grande, um Yeti, Serial Killer, Monstro do Lago Ness, Homem-Lagarto, nada do tipo. Eles nunca implementaram nada sobrenatural, apesar dos cenários serem considerados assustadores, mas eles implementaram um easter egg na forma de missão secundária no GTA V, onde você precisa perseguir o Sasquatch pela floresta, até você encurralá-lo na beira de um penhasco e dar o último tiro nele. Mas relaxe, porque isso não vai matar ele, independentemente de onde você atirar. Vai ser como se tivesse pego de raspão no rosto dele. De início, realmente vai parecer que é uma criatura falando, mas na verdade tudo não passava de uma farsa. Era um cara bizarro dentro de uma fantasia agindo como uma besta. Para muitos foi decepcionante, mas sendo sincero, isso combina muito mais com a franquia GTA do que se fosse realmente um Pé Grande. No fim das contas, essa lenda nunca existiu para a infelicidade de muitos, mas existem muitos mods que implementam essa criatura no jogo, e por mais que não seja oficial, acho que a experiência de caçar ou ser caçado pelo Bigfoot ainda pode ser bem interessante.